Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Guerra Cultural. Hoje eu quero falar sobre o Irã e o que está acontecendo lá nesse exato momento, né? E para desfazer toda essa fumaça, essa confusão que a gente está tendo agora, de várias informações contraditórias vindo da mídia mundial, eu decidi compartilhar com vocês um texto que eu estou escrevendo justamente sobre quais são as implicações do que está acontecendo no Irã e o que e o que os Estados Unidos estão fazendo, tudo isso junto aqui no Brasil, né? Esse texto do Limão, Quero um Pedaço, esse aqui é um trecho de uma música do Belchior, que depois eu vou explicar, eu vou dar a explicação desse trecho da música dele, né? Em 9 de maio de 2020, Israel realizou um sofisticado ataque cibernético contra um porto iraniano. O porto, considerado o maior do Irã, era um terminal de carga recém-construído na cidade costeira de Bandar Abbas, no Estreito de Hormuz. Para quem não sabe, o Estreito de Hormuz é o ponto geográfico, geopolítico mais importante do Oriente Médio, né? Porque é pelo Estreito de Hormuz que passa 40% do petróleo mundial, né? Os computadores que regulam o fluxo de embarcações, caminhões e mercadorias entraram em colapso simultaneamente, causando enormes congestionamentos nas vias navegáveis e estradas que dão acesso ao porto. Noticiaram jornais ocidentais acrescentando que haviam visto fotos de satélite mostrando quilômetros de engarrafamento que levavam ao porto e navios ainda aguardando para descarregar vários dias depois. Ou seja, a gente está tratando aqui de um ataque cibernético a uma estrutura portuária, no caso do Irã. O Irã reconheceu posteriormente que um hacker estrangeiro desconhecido havia derrubado brevemente os computadores do porto. O cyberataque ao porto de Shadir Haji, no Irã, foi uma resposta israelense ao cyberataque que os iranianos realizaram contra Israel 2 semanas antes. Isso aqui a gente está falando de maio de 2020, contra os componentes da Mekorot, Companhia Nacional de Água de Israel. Um ataque que fracassou, disse um funcionário ocidental não identificado a um canal israelense sobre condição de anonimato. O The Times of Israel afirmou que a resposta parecia indicar que Israel adotou uma estratégia de olho por olho em resposta à guerra cibernética iraniana. Israel... onde é que eu estava? Israel... Só um instante. Onde é que eu parei? O mouse girou demais. Israel assumiu a responsabilidade pelos ataques, porém não especificou a entidade que realizou esses ataques altamente precisos, segundo eles. Bem, isso daqui ninguém... Resumindo, né? Israel e o Irã, eles já estavam há vários anos nessa luta de, como o texto fala, olho por olho. E ninguém sabe quem começou. A princípio, naquele exato momento, o Irã havia respondido havia atacado o sistema de água de Israel, especificamente de Tel Aviv, porque na época Israel já tinha lançado o tal do Stuxnet, que é um vírus que foi criado sob encomenda por Israel para desativar as centrífugas de enriquecimento de urânio. Ou seja, resumindo, o Irã não começou nada. O Irã já estava numa guerra que Israel, por sua experiência com cibernética, por
e de sua documentada história de envolvimento, inclusive com a NSA, com a CIA, para criar trojans e vírus para atacar sistemas nucleares de outros países, foi a causa disso começar, né? E aí, nesse episódio de 2019, a gente volta para cá, para os dias de hoje. O que é que está acontecendo? Israel está fazendo uma ampla campanha de deslegitimação do governo iraniano usando hackers, usando o equivalente aos MAVs, né? Militantes virtuais que Israel paga para causar, para soltar fake news na internet. Isso está atualmente está acontecendo num nível muito alto desde outubro, quando houve depois eu vou compartilhar, eu vou fazer outro vídeo falar sobre isso, tá? Inclusive eu peço para vocês que inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo e, por favor, comentem. A gente está, nesse momento, a gente está tendo uma dificuldade muito grande de vencer o algoritmo do YouTube, porque o algoritmo do YouTube não deixa, não marca os vídeos da gente com conteúdo sensível. Então, eu peço a vocês que continuem a fazer o que vocês estão fazendo. Curtam e compartilhem com os amigos de vocês para a gente quebrar essa barreira, tá ok? E em relação ao que está acontecendo agora, continuando, quando o Irã, quando teve o ataque, aquela rebelião na prisão, lá em outubro do ano passado, quando uma prisão, a prisão de Evin, teve uma rebelião lá, muita gente morreu, se descobriu que antes da rebelião acontecer, militantes, ou seja, esses hackers, eles já tinham informação de antemão e começaram a fazer uma campanha para derrubar o sistema iraniano. Ou seja, a gente está falando de uma bandeira falsa. E Israel está controlando todas essas tentativas de bandeira falsa. O ataque em Austrália, eu falei no vídeo anterior, se você não tiver visto, veja o Donald Trump leu o nosso artigo, procure aí nas nossas thumbnails. Como eu comento no vídeo anterior, o ataque na Austrália foi uma false flag que não colou, não funfou. Inclusive, agora o Trump, ele tá com críticas bem ferrenhas ao embaixador australiano, que inclusive vai sair, com a desculpa de que tipo, ele vai falar, óbvio que ele vai falar que ele está protegendo terroristas. Essa está sendo o vocabulário agora dos Estados Unidos, né? Chamar todo mundo que eles não gostam de terrorista ou narcoterrorista. E se tratando de interesse dos Estados Unidos, o que é de interesse de Israel é dos interesses dos Estados Unidos. Aqui nessa história, essa história ela exemplifica, ilustra bastante o que está acontecendo no Irã, né? Essa criação de narrativas falsas, de bandeiras falsas para você influenciar a opinião pública contra o regime. Tudo indica que as forças de defesa de Israel contrataram hackers dissidentes iranianos exilados na Albânia, visto que o Irã realizou uma série de cyberataques contra serviços digitais e sites do governo albanês em julho de 2022. Um ato que foi considerado pela Microsoft como parte de uma operação de olho por olho, uma forma de retaliação direta e proporcional, tática comum do regime iraniano. Ou seja, a culpa é do Irã, né? Foi o Irã que começou a coisa toda. Mas é uma narrativa que já não cola mais. O primeiro cyberataque foi relatado em 13 de julho de 2022, quando os serviços do governo albanês ficaram indisponíveis por alguns dias. A Mandiant, uma sucursal do Google, expressou, aspas, confiança moderada, fecha aspas, de que
hostilidade de Teherã em relação à Albânia se originava da presença de vários membros do Mujahideen el-Khalq, o MEK. MEK é um grupo, o MEK é um grupo terrorista, aspas, financiado, treinado e armado pelo Serviço Secreto Israelense para assassinar cientistas nucleares iranianos e realizar outras operações secretas dentro do Irã com o objetivo de derrubar o governo iraniano. Ou seja, isso todo mundo já viu que aconteceu em 2022, né? Quando os Estados Unidos e Israel fizeram uma operação conjunta para matar os cientistas nucleares do Irã. E foi uma comoção gigante, né, em todo o Oriente Médio. E Israel até agora e Israel se orgulha disso, né? Se orgulha de ter feito isso. O ataque foi programado. Cerca de 3 mil dissidentes iranianos do MEK vivem no campo de Azref 3, em Manes, a 30 quilômetros a oeste de Tirana, capital da Albânia. O ataque foi programado para ocorrer semanas depois de o Irã ter sofrido uma série de cyberataques do grupo Predatory Sparrow e de um grupo afiliado ao MEK chamado Levante até a Derrubada, e poucos antes da cúpula mundial do Irã Livre, que estava agendado para os dias 23 e 24 de julho de 2022. Ou seja, essa resistência contra o Irã, ela, obviamente, ela é como está funcionando agora. É uma resistência de dissidentes fora do país, totalmente exilada na França e em outros países da Europa, e é uma resistência muito organizada que está contra o regime. Você tem várias frentes, vários focos de atuação, cibernético, jornalístico, intelectual, e o pessoal da espionagem. E está vindo à tona, como está acontecendo agora, está sendo noticiado de que tudo isso todo mundo agora sabe que essa resistência, essa campanha mundial de difamação contra o Irã é financiada por Israel. Israel está muito interessado em derrubar um regime que simplesmente se põe contra os interesses de Israel no Oriente Médio. O que o Israel hoje quer? Tomar todo o Oriente Médio e fazer uma grande Israel. Então, o Israel conseguiu derrubar a Síria, conseguiu derrubar o regime do Irã e do Iraque, e como o Dr. Michael Jones ele explica muito bem, isso é uma demonstração da astúcia da razão, da divina providência. Quando o Israel destruiu o Iraque, qual era a grande força contra o Irã antes disso? Era o Iraque. Sem o Iraque, agora você tem a grande força, o maior inimigo de Israel, agora é o Irã. Mas você vê todas isso não é posto às claras, né? Então você tem toda essa campanha de desinformação que está sendo feita, por exemplo, no Twitter, e o pessoal eu posso compartilhar com vocês um artigo muito interessante da Haaretz, os correspondentes de jornalistas iranianos no Oriente Médio. Eles estão trazendo dados novos, né, a respeito de como está sendo a atuação de Israel usando contas falsas, né, no Twitter, ao mesmo tempo que está tendo essa efervescência, essa coisa criada lá no Irã. Ou seja, o que está acontecendo no Irã é uma operação da CIA juntamente com Israel. Não há dúvida sobre isso. E aí, vamos ver as implicações disso para o que está acontecendo, o que aconteceu em 2019, e eu vou explicar, eu vou puxar para cá, vocês vão ver, para o Brasil atualmente.
você vê que o Israel ele tem um dispositivo, uma reserva de pessoa, de recursos tecnológicos especializada totalmente em ataque cibernético a infraestruturas, né? E por que isso é importante para nós? Deixa eu ler aqui para vocês. O grupo Gonjesk Edarand, ou Pardal Predador, por exemplo, interrompeu as atividades de postos de gasolina em diversas cidades iranianas em dezembro de 2022, por meio de um ataque cibernético aos sistemas de combustível. Outro grupo, Edalat Ali, Justiça de Ali, invadiu câmeras de segurança na prisão de Evin e atacou a emissora estatal iraniana IRIB e o judiciário nos últimos anos. O envolvimento do MEC com a sede em Tirana e grupos associados em ataques cibernéticos ao porto Shadi Raji não é de forma alguma improvável. Pelo contrário, desde 2018, eles se tornaram uma organização proeminentemente especializada em ataques cibernéticos sofisticados contra sistemas de infraestrutura, operando em estreita associação com Israel e a OTAN. Por que a OTAN? Porque é o mesmo tipo de tática, você está vendo a mesma estratégia, foi usada no Irã e, ao mesmo tempo, foi usada na Ucrânia, a partir da entrada da OTAN na ofensiva contra o Putin. E, ou seja, ao mesmo tempo você tem a máquina de espionagem, a máquina de desinformação e, ao lado dela, a máquina de operações sujas, né, de ataques cibernéticos. Em 28, e aqui é a parte importante, né? Em 28 de outubro de 2019, 8 meses antes dos ataques ao porto Shadi Raji, no Irã, os computadores do porto de Mucuripe, em Fortaleza, Brasil, ficaram fora do ar após os servidores da Companhia Docas do Ceará, empresa responsável pela gestão do porto, terem sido alvo de um ataque cibernético. Bem, a mesma coisa acontecendo aqui perto de nós. A Polícia Federal Brasileira interveio no mesmo dia. E o que é que a PF descobriu? Segundo a PF, o ataque foi realizado por um grupo conhecido como Tirana Hacker Team, THT, que exigiu um resgate do sistema em Bitcoin. Uma vez inserido o ransomware, que é o programa onde você rouba os dados e aí você pede o dinheiro em troca, no sistema, toda a infraestrutura operacional do porto, incluindo segurança de carga, monitoramento de containers, controle de acesso de veículos e pessoas, etc., ficou inoperante. A situação permaneceu sem solução por um longo período. Isso daqui foi em 28 de outubro de 2019, ou seja, 8 meses antes do ataque de Tirana. Você pode dizer o quê? Que esse grupo, que altamente especializado em ataques de infraestruturas digitais, infraestrutura de transporte e serviço, eles fazem isso, geralmente esses grupos eles atuam no mundo inteiro. Por uma questão bem pragmática, né? Porque eles precisam ir aperfeiçoando a máquina deles de invasão, de extorsão, e aos poucos eles vão subir, eles vão aprimorando até, inclusive, aumentando a escala dos ataques, né? Tanto em quantidade quanto em proporção mesmo, do tipo de ataque. Em julho de 2019, o porto de Mucuripe, isso foi 3 meses antes do ataque lá no porto, lá no Ceará. Por coincidência, eu sou lá do Ceará. O Mucuripe, ele é o maior porto. Ele não é o maior porto, ele é o segundo porto do Ceará, o maior PECEM, em proporção, em carga de movimentação. Ele é o segundo, mas tem um detalhe. Ele é o porto mais próximo de Fortaleza. Ele fica dentro da área urbana de Fortaleza. Então, ele é um porto, ele é tanto um porto civil,
como ele é um porto comercial industrial. Então, você tem lá uma variedade de serviços lá, de tipo de carga de mercadoria, né? E por causa disso, um ponto, é um porto muito estratégico, inclusive para a Polícia Federal, porque é o único porto que tem um posto da Polícia Federal lá dentro, e da Marinha também, para perseguição de navios, etc. E também lá ocorre, por causa disso, porque assim, porque é o porto onde, estatisticamente, é onde tem a maior quantidade de movimentação de drogas. Então, também, não sei se faz muita diferença. Pode não fazer muita diferença, assim, para vocês, assim, da distância do Porto do Pecém para a Europa ou para os Estados Unidos, que fica um pouquinho ao oeste do Porto do Mucuripe. Mas o Porto do Mucuripe, ele é tecnicamente, se vocês pesquisarem, tem explicações para isso, de que ele é o porto de melhor acesso para a Europa. Então, por isso, ele é o ponto preferido de traficante, de gente que quer levar a droga para a Europa. Por causa é um porto que tem muita variedade de serviço, então por isso é mais difícil a polícia estar lá, por isso que a polícia e a Marinha ficam dentro. E aí o que acontece? Em julho de 2009 você tem um apagão dentro do porto. O porto mais importante do Nordeste fica offline. A Polícia Federal, a Marinha, ninguém consegue mexer lá, porque fica inoperante a internet, as cancelas, os scanners dos containers, o sistema de rastreamento. E aí o que acontece? O sistema ficou inoperante por causa que o hacker foi instalado, não dá para você resetar o sistema e recuperar os dados, a única solução mesmo é pagar os hackers para dar os dados de volta e fazer o sistema voltar. Mas mesmo que você faça isso, não é certeza que o sistema volte ao normal. E aí o que aconteceu? Eles não tinham dinheiro para pagar, a Polícia Federal não falou qual era a quantidade da quantidade cobrada pelos hackers, então eles decidiram não fazer nada. O sistema ficou inoperante, sem sistema nenhum digital funcionando, e até eles conseguirem fazer o sistema voltar ao normal. Como eu falei, devido à sua proximidade com os portos europeus e ao papel do Ceará como um dos principais exportadores de frutas tropicais, que o Ceará ele é um grande exportador de frutas, né? Melancia, inclusive para o Brasil inteiro, melancia, caju, melão, 90% do melão do Brasil sai do Ceará e o pessoal europeu adora bastante. Manga também. Nesse sentido, o Ceará é um estado muito bom, porque tem muita fruta barata. Eu lembro, quando eu fui embora do Ceará, eu morei no Ceará até 2019, justamente quando isso aconteceu. Eu me formei na UFC e aí eu fui embora para Minas Gerais fazer o mestrado, né? Eu fiquei assustado assim com a diferença de preços, né? Enquanto assim, você paga R$15 numa melancia, na metade de uma melancia lá em Minas Gerais, ou mesmo no sul, aqui onde eu moro, em Florianópolis. Lá no Ceará você pagava R$1 a melancia inteira. Então é uma diferença incomparável, assim, de preço, assim, por causa da disponibilidade, né? E por isso o Ceará é o grande exportador, ele exporta para o mundo inteiro. E também por causa disso, porque é fruta, então é mais um atrativo para os traficantes, porque fruta consegue disfarçar o cheiro de muita coisa, né? Quase tudo, não consegue, mas engana muita gente, engana os cachorros, o pessoal farejador, né? Os cachorros. Mucuripe é um polo crucial para o comércio internacional, especialmente com a Holanda, que é um dos principais destinos de cocaína traficada de toda a América Latina. Para a Polícia Federal, Mucuripe é considerado um nó vital no combate ao narcotráfico. O porto havia investido pesadamente em sua infraestrutura de segurança
incluindo equipamentos avançados avaliados em aproximadamente 12,6 milhões de reais. Essa infraestrutura contava com sofisticados sistemas de monitoramento por CFTV, tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres e scanners de containers, todos os quais foram completamente inoperantes devido ao ataque cibernético. Na ausência de protocolos de contingência por um incidente dessa magnitude, o porto ficou totalmente exposto e vulnerável a uma ampla gama de atividades ilegais. Eu não aprofundo muito aqui no texto sobre as causas do porquê o sistema ter ficado inoperante, mas basicamente como o Mucuripe ele funciona sob uma concessão estatal, então assim, para fazer o sistema ficar operante novamente, o porto, a empresa que administra o porto, ela teria que abrir uma licitação, solicitar avaliação da Polícia Federal para contratar uma empresa para reabilitar o sistema todo de segurança do porto inteiro e ainda ter o tempo de implementação, né? Que eles tentaram fazer isso às pressas, mas mesmo assim demorou bastante. Foram 2 anos que o sistema ficou inoperante. E aí o que é aí interessante? Vamos supor aqui que os traficantes só estavam interessados em pegar o dinheiro do porto. Vamos supor, o que é que você tem agora? Você tem um porto que não tem nenhum sistema de segurança, então assim, abriu tudo, passe livre para tudo que vocês quiserem passar nesse porto, de manga, goiaba até cocaína e heroína. Pode passar sem problema. E aí a gente se pergunta, não é uma coisa, não é uma coisa muito, tá uma coisa muito, aqui, como é que eu posso dizer? Tá muito coincidente aqui, né? Tá sincronizado. E aí você se pergunta, isso foi de propósito ou não? E a segunda questão é, a quem isso beneficia, né? A gente já sabe. O pior cenário se concretizou. A Polícia Federal informou que 12 containers desapareceram do porto após o ataque. Segundo a investigação, antes do desaparecimento, os containers estavam localizados na zona de comércio, área sob controle da divisão de alfândega da PF. No entanto, os agentes não conseguiram determinar como os containers foram enviados dos cais, nem quem os removeu. Ou seja, era isso que todo mundo estava esperando acontecer, né? O porto inteiro sem internet, sem nenhum sistema de acesso digital. Até mesmo a PF ficou sem como operar dentro do porto. Os sistemas foram totalmente comprometidos, porque foi um ataque sofisticadíssimo. A gente está falando de um sistema que, se você quiser acessar a internet, você não consegue. Se você quiser resetar o computador e religar ele à central, já que, tipo assim, provavelmente é uma empresa, é um sistema que funciona todos em um formato de nuvem, já que hoje tudo é nuvem, ou você tem sistemas de backup instalados geograficamente, mas se você quiser pegar o computador, resetar ele e instalar no sistema, você não consegue, porque todo o resto do sistema está comprometido, então você tem que fazer como se fosse trabalho de limpeza, né? Você tem que limpar um a um dos computadores, e é uma coisa praticamente possível de fazer naquele contexto, né? Você está falando do Ceará. Continuando, né? Os agentes da Polícia Federal confirmaram que a remoção provavelmente ocorreu durante o período de 7 meses em que o sistema de vigilância portuária, incluindo o controle de acesso de pessoas, veículos e cargas, foram comprometidos devido ao cyberataque da THT em outubro de 2029. Ou seja, vamos agora ver o quadro geral disso que eu falei, né? Um sistema, você teve um cyberataque, há uma estrutura
portuária brasileira por um grupo que está sediado na Albânia, no mesmo lugar onde está concentrada todo esse aparelho operacional de trabalho sujo de dissidentes iranianos contratados pelo Mossad. E aí você pode dizer, tá, e como uma coisa tem a ver com a outra? É como eu falei, tem tudo a ver porque você tem os mesmos agentes trabalhando de maneira a ir aprimorando os sistemas de ataque, aprimorando o serviço deles e melhorando para você conseguir fazer ataques de grande proporção, como eles conseguiram atacar uma estrutura portuária do Irã, que não é brincadeira. O Irã, ele tem os melhores especialistas em cibersegurança, em engenharia do mundo. A gente não está brincando. É o pessoal que tá no mesmo nível assim, do pessoal do Pentágono, do pessoal do Mossad. É luta ferrenha que tem entre o pessoal do Mossad e o pessoal do Irã. Os caras, eles conseguem atacar uma usina nuclear do Irã, e aí, em retaliação, os caras conseguem desligar todo o sistema de água, esgoto, TV, de Israel inteiro. Então, assim, a gente está lidando aqui também com um princípio de guerra justa, né? Que aí você tem força olho por olho, né? Retaliação. Mas aí, é óbvio que, tipo assim, isso não é uma coisa boa. Pelo contrário, é uma coisa muito ruim. Porque quem é que está sendo prejudicado por isso? Nessa astúcia de Israel de querer atacar o regime, eles não estão preocupados de jeito nenhum com as consequências secundárias e terciárias disso. E é isso que está acontecendo no Brasil nesse exato momento. Você tem Israel mexendo todos os pauzinhos da política externa americana, e isso foi vazar aonde? Pingou aonde? Pingou em nós hoje. E é isso que olha só onde, e é aqui que nós estamos agora. Então você já tem um caso já de envolvimento de cyberataque, de um ataque abertamente nocivo contra a infraestrutura brasileira. E não é brincadeira, a gente não tá lidando com um joguinho diplomático lá no outro lado do mundo e isso não cai sobre a gente. Tá caindo agora, nesse exato momento. E quais são e assim, essa campanha de desinformação, ela tem exatamente com esse mesmo objetivo. Fazer o pessoalzinho daqui do Brasil, esse pessoal tanto de direita como de esquerda, dizer o seguinte: a gente pode ficar discutindo o que está acontecendo lá, porque isso daqui não tem nada a ver com a gente, então nem precisa se preocupar, não precisa entrar na coisa seriamente e discutir a realidade, porque não é a nossa realidade. Mas isso faz parte da narrativa, faz parte dessas campanhas. Isso é guerra cultural, pessoal. É controle de narrativa. A gente sempre fala aqui no canal. Guerra cultural é guerra de narrativa. A gente não... E isso não é brincadeira. Narrativa não é historinha para falar em palanque político, não. Isso a gente não está falando disso. A gente não está falando de política. Apesar de, tipo assim, o YouTube acha que a gente está falando de política aqui. Por isso que ele coloca os nossos conteúdos dos vídeos como sensível. Vocês veem que, tipo assim, a gente não está falando de coisa que... A gente não está ofendendo ninguém, a gente está lidando com agentes políticos muito bem categorizados e definidos. É por isso que a gente tem essas discussões intelectuais entre um vídeo e outro, onde a gente traz informações, mas a gente precisa de informação e a gente precisa contextualizar, porque a desinformação é muito grande e é difícil sair disso. É difícil para um pessoal de direita
que fica vendo notícias da BBC, notícias da Fox News, acreditar na gente, quando a gente fala que, tipo assim, isso que está acontecendo em Israel, isso que está acontecendo lá na Austrália, isso está acontecendo ali na Venezuela, não vai demorar 10 anos, não vai demorar 6 meses, não vai demorar um mês para pingar aqui no Brasil. Já está pingando, já está há muito tempo. Então, assim, a coisa demora a ser percebida, por quê? Porque essa é a função da desinformação, é fazer você não perceber a realidade. E perceber a realidade requer um esforço muito grande, um esforço de você ir tirando a fumaça e limpar os olhos para enxergar. E continuando, né? A Polícia Federal investigava o caso dos 12 contêineres há meses, isso lá em 2020, né? Sem qualquer pista sobre o seu paradeiro. Isso mudou em janeiro de 2020, quando a comunicação do porto de Roterdã, na Holanda, foi enviada ao CDC, o Centro das Docas do Ceará, relatando que pelo menos 3 contêineres haviam sido interceptados lá, cada um contendo pelo menos 300 quilos de cocaína, todos enviados do porto de Fortaleza, ou seja, o porto do Mucuripe. Foi especificamente do porto do Mucuripe. Ou seja, a gente está vendo, está tudo conectado. Você tem os contêineres que sumiram do porto do Mucuripe quando houve o apagão por causa do ataque cibernético realizado por agentes pagos por Israel num porto especificamente estratégico de rota de droga para a Holanda, para a Europa. E aí você tem a sucessão de fatos, né? Todas elas combinadas. Para quê? Na realidade, é impossível saber quais contêineres entram ou saem do porto, porque o sistema OCR, que é o de identificação, rastreamento, crucial para o rastreamento de contêineres em tempo real, estava desativado, desde o ataque em 2019. A questão final que se apresenta é: o cyberataque ao porto e o misterioso desaparecimento misterioso dos contêineres foram uma sequência coordenada de eventos cuidadosamente planejada para apagar qualquer vestígio do crime? Essa é a pergunta. Será que você tem interesse em fazer um sistema de um porto cair, ter apagão total, e aí você consegue mandar 300 quilos de cocaína para a Europa, e o pessoal só conseguiu perceber 3 contêineres cheios de droga quando chegou lá na Europa? Se existe uma ligação entre o grupo albanês e as operações cibernéticas israelenses contra a infraestrutura portuária iraniana, como os portos brasileiros se encaixam nessa teia? Em outras palavras, como o envolvimento do THT no cyberataque ao porto do Mucuripe se relaciona com a influência mais ampla de Israel na América Latina? Enfim, como esses fenômenos interconectados facilitaram a infiltração de traficantes de cocaína na Europa? Bem, essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Porque é o seguinte: a quem interessa que essa droga chegue na Europa? E quem, voltando lá ao início, quem que possibilitou, quem que operou e fez o apagão do porto lá do Mucuripe, lá no Ceará, que talvez para muitos não tem nada a ver, é lá no fim do mundo mesmo, lá de onde eu vim e onde eu estudei. O que é que isso tem a ver com o Irã, com Israel e com o tráfico de drogas do Brasil para a Europa? 90% da droga da América Latina passa pelo Brasil. Está falando aí, tipo, metade passa só pelo Porto de Santos, a outra metade por outros portos. E um dos principais portos do Brasil é o quê? Mucuripe e o Pecém. Pecém é a maior estrutura portuária do norte do Brasil.
A quem interessa isso, que isso aconteça? E quem é que tem o poder de desligar a chavezinha lá da Europa, lá do porto do Mucuripe, para ir desligar também a chavezinha, talvez lá do porto de Roterdã, para que a droga entre na Europa? É a pergunta que eu deixo para vocês. Mas aí, para você responder essa pergunta, você tem que lembrar quem é que está operando hoje no Irã, quem é que está interessado em atacar o Irã. Ou seja, os mesmos que estão interessados em atacar o Brasil são os mesmos interessados em atacar o Irã hoje, nesse exato momento. Entendeu, pessoal? É isso. Esse artigo eu estou escrevendo como a continuação do artigo que a gente publicou em dezembro do ano passado, na Culture Wars, porque é muita coisa interessante em relação ao que está acontecendo na América Latina como um todo. Ou seja, a gente está vendo aqui, está se abrindo um novo horizonte aqui. As pessoas que estão interessadas em atacar o Irã, destruir o sistema iraniano, o sistema político iraniano, que é um sistema que tem amplo apoio popular do Irã. É mentira a Haaretz, que é a correspondente, a emissora iraniana no Oriente Médio, já está cobrindo todos esses fatos relacionados ao que está acontecendo nesse exato momento. É uma enxurrada de vídeos falsos criados por IA, e aí, tipo assim, é o tipo de coisa que é para enganar as pessoas, enganar pessoas tão desapercebidas. E, infelizmente, engana muita gente no Brasil, porque o pessoal no Brasil está tão desinformado quanto o pessoal na Europa e o pessoal que está sendo tá sofrendo essa manobra lá dentro do Irã, né? Está sendo usado como massa de manobra para atacar o sistema. Tá ok, pessoal? Eu peço que curtam o vídeo, por favor, para a gente ir derrubando a gente vai derrubar também o algoritmo do YouTube, para que não deixe a gente ficar levando shadow ban. Mas faça o que vocês estão fazendo. Eu sei que muitos de vocês estão compartilhando os vídeos fora do YouTube, e isso é muito bom. Por favor, continuem fazendo isso, tá? Para que o nosso trabalho cresça. Eu posso fazer vídeos assim, eu posso escrever os textos e compartilhar para vocês em português, porque eu sei que é difícil para muita gente ler inglês, mas é assim, esse fato de a gente tá escrevendo na revista essa porta que o Dr. Michael Jones abriu para a gente escrever para a Culture Wars, é justamente a gente está pensando lá na frente. A gente está a gente está usando o termo estratégia, igual o Capitão Nascimento fala, né? Da gente tem que ser muito inteligente em cada passo que a gente der, se a gente quiser que essas informações cheguem até vocês. Então, aqui tem método, tá, pessoal? Então, assista os nossos vídeos que estão na descrição, o vídeo do Trump, para a gente entender o que está acontecendo no Irã, e também os vídeos da Renata. A Renata tá gravando os vídeos para compartilhar com vocês, para a gente comentar essas coisas também que tem menos a ver com isso, mas também estão relacionadas, porque a gente está tratando de informação, a gente está tratando de guerra cultural. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.